Olá, eu estou aqui iniciando uma série de vídeos dando um passo a mais sobre o Criador, conversar sobre o Criador. Aqui eu não vou levar muito em conta quem vai acreditar ou não no que eu vou dizer, ou quem tem alcance ou não para entender o que eu vou dizer. Eu vou levar em conta que esse vídeo vai ressoar com quem já pode entender alguma coisa. Aqueles que ainda não podem, com certeza um dia irão fazê-lo. E aqui eu vou conversar hoje e em outros vídeos sobre um trecho do que eu escrevi num dos livros de Por que Você é Deus, mas eu acho que esse está no outro, Os Filhos da Terra no Divã. Então, aqui eu vou trazer para vocês, porque aqui eu estou explicando o Criador, ou a compreensão que eu tirei de todo o apanhado das coisas que aprendi até o momento em que estou escrevendo isso. Pode ser que quando vocês perguntarem abaixo de cada vídeo ou comentarem coisas que eu espero que façam, que são pessoas que já estão se fazendo essas perguntas e não tenho receio nenhum de perguntar mais. Então aqui, esses trechos que eu vou conversar, e aqui hoje eu vou tirar alguns, explicando o Criador, para que fique ainda de uma forma mais detalhada daquilo que eu estou querendo dizer em todos os livros e sobre o que mais eu irei escrever. Então aqui, o primeiro parágrafozinho diz: levemos em conta que o Criador, em toda a sua plenitude, é um aglomerado de energia condensada de altíssima vibração. Eu acho que aqui eu estou falando já com pessoas que entendem que o universo é átomo. É formado de átomo, de várias combinações de átomos. Então, esse celular, vocês que estão aí, são átomos, ou seja, são energias, cada uma mais sutil e outras mais condensadas. Deixa eu dar um exemplo aqui. Esse mouse, ele está condensado, tanto quanto eu estou condensada. Ele tem uma finalidade, não é? Que é deslizar pelas coisas que estão digitadas no notebook. O notebook é uma combinação atômica, mas o que eu quero que vocês entendam é que tudo isso é vida. Tudo isso está vivo. O conceito de morte não existe. O conceito de morte não existe. E tudo isso é Deus. Tudo isso é oriundo da criação de uma energia maior. E o que aqui eu coloco, condensada em altíssima vibração? Porque a energia, ela aprende. E ao aprender, ela expande, ela se torna melhor. Por exemplo, os computadores começaram de uma forma, quem tem a idade que eu tenho vai lembrar que os computadores, inclusive, eram tão grandes e gastavam tanta energia que elas ficavam numa central que a gente chamava de datamec, e ali a gente enviava para aquela empresa os nossos dados e ela computadorizava tudo e enviava para a gente. Não tínhamos o notebook dentro da gente. O telefone um dia foi a mesma coisa. A gente tinha que discar
para uma telefonista e ela, através de uma mesa, né, ela conectava um número ao outro, entendeu? Fazia isso manualmente, mas você tinha que pedir a telefonista para fazer isso. Hoje em dia você pega o celular, já está na memória do celular e você simplesmente tica e aperta ali uma coisa e o telefone desejado aparece. Basta que você diga o nome da pessoa. Então, isso é um progresso. Isso é um avanço. Aquilo, um grande monstro dentro de uma central, se transformou agora até mesmo nisso aqui, porque isso aqui também é um computador. Ele já se associou à telefonia e usa. Eu tenho isso aqui como computador, como posso escrever coisas aqui, posso fazer livros aqui, eu posso, como eu faço com os vídeos, fazer filmagens e editar aqui. Então, as coisas já evoluíram a um ponto em que você consegue fazer muito melhor com recursos mais aprimorados e mais condensados. O Criador não é diferente. Por que não é diferente? Porque nós somos o Criador. Nós somos isso. Tanto é que criamos o celular, criamos essa roupa, criamos as casas onde vivemos, transformamos a nossa vida para algo mais proveitoso, para algo que nos atenda de uma forma mais aprimorada, para que sobre tempo para a gente, para nossa mente, para ela pensar e avançar. Então aqui eu coloco isso. Levemos em conta que o Criador, em toda a sua plenitude, é um aglomerado de energia condensada de altíssima vibração. Então, quando acontece deles apenas não ter forma, vamos supor que o que tem o computador, o que tem o celular, o que tem a minha mente, tudo agora está condensado numa energia só, eu já não preciso mais dessas coisas para me expressar, porque todas elas já trabalham comigo dentro de mim. Eu estou expandindo. É uma energia que expande. Termina? Não. Uma vez eu conversando com um caboclo, eu estava na casa dos 20 e poucos, 25, 26 anos, fiz essa pergunta aí. Quando nós evoluímos e nos tornamos deuses, o que acontece? Ele respondeu: voltamos ao pó. Ou seja, a gente expande, a gente se espalha. E uma vez espalhados, a gente começa de novo a fazer novos downloads, porque cada fragmento nosso sai em direção a alguma coisa. Então esse Deus, quando se expandiu, ele formou o universo, ou seja, ele se espalhou em várias direções e usou todos os recursos dele para fazer uma criação. Então, pensar num Deus de barbinha, de cabelo branco, sexualizado porque ele é homem, rigoroso, é uma coisa que a gente conta para criança. É a história do Papai Noel. Porque, na verdade, um ser universal e criador de universos não tem forma, mas se manifesta dentro das formas, se manifesta dentro de nós. Por isso, a gente denomina como somos poeira de estrelas, consequentemente, somos deuses. Entenderam? Por que somos deuses? Porque esse conhecimento, quando a criação se espalhou, se bifurcou, é a mesma coisa que um copo d'água, quando cai, a água vira no chão ou vira em cima de uma superfície. Ela se espalha, mas cada gota dela é ainda H2O. E quando a água se esparrama por uma superfície,
aquelas gotas, aquelas porções, pequenas porções, não deixam de ser água. Ela continua sendo H2O. Mas como elas caíram em regiões diferenciadas, elas terão experiências diferenciadas. Entenderam? Mas continuam sendo água. E o Criador, quando resolveu criar esse universo, para isso ele teve que expandir a sua própria energia. Mas, aqui no segundo parágrafo, eu vou falar pura energia, quer dizer, eu começo dizendo que levemos em conta que o Criador, em sua plenitude, é um aglomerado de energia condensada de altíssima vibração. Foi isso que eu tratei no primeiro vídeo. Como são vídeos pequenos, até que para que não fique cansativo e que vocês possam, trabalhar com maior facilidade neles, a quem estiver interessado, próximo, seguindo a isso, é uma energia condensada de altíssima vibração, por energia que, ao que parece, foi liberada para formar um universo, coisa para a qual poucos são os escolhidos para executar essa tarefa. Então aqui nós vamos lidar com o fato do Criador ter sido liberado para criar um universo, e que isso não é para qualquer um, entendeu? E não é para qualquer um porque dizem que aqui embaixo como lá em cima, e lá em cima como aqui embaixo. Então, vamos descer um pouco e pegar o nosso exemplo. Nós somos deuses. Isso já conversamos e acho que vocês entenderam no primeiro vídeo. Nós somos deuses. Mas deuses que estão em experiências novas. Então, precisa ser despertado a sua capacidade. E como a gente desperta a capacidade? Vamos levar de novo para exemplos pequenos para a nossa compreensão. Quando um homem tem relações sexuais com uma mulher, ele transfere parte da sua não experiência genética, dos seus genes na ejaculação, para tentar fecundar o óvulo que já tem os seus genes nele. O óvulo, ao que parece, vai escolher o espermatozoide mais adequado para casar com aquele gene. E daí, um terceiro ser vai surgir. Então, esse ser já tem experiências genéticas do pai e da mãe. No entanto, ele nasce como um bebezinho, totalmente inexperiente. Ele vai ter que aprender a andar, a falar, a pensar, a organizar esse pensamento, a ver que o mundo não existe só em função dele, porque é assim que ele pensa logo nos primeiros meses de vida. Ele começa a ver que não é assim. Ele começa a amadurecer, ele começa a aprender a conviver naquele espaço. Então, a mesma coisa é o que acontece aqui. Para você ser liberado, para criar universos, você precisa passar por alguns aprendizados. Aqui, eu diria, para que vocês entendessem, que precisamos passar pela creche, pela pré-escola, pelo primário, que eu vou falar do jeito que ainda era, o antigo ginasial, o antigo científico, o vestibular, e agora tem um monte de aperfeiçoamentos pós, passado, explicado ou designado como pós, para que você possa exercer aquilo que você naturalmente deseja, aquilo para qual naturalmente você se sente apto.
E uma vez ali, naquela profissão, você pode permanecer sempre como alguma coisa e está satisfeito, ou não, começar a subir na sua própria carreira e um dia estar no topo, ser capaz, por exemplo, de abrir a sua própria empresa, seu próprio escritório, seu próprio consultório, seja lá o que você achou que poderia fazer e se preparou para fazer. Então, aqui está se dizendo justamente isso. Essa energia, ela foi liberada para formar um universo, coisa para o qual são poucos os escolhidos. São poucos os escolhidos porque existe uma seleção rigorosa, porque tem muita responsabilidade nisso que você vai fazer. Então, o Criador nosso, da qual nós somos oriundos e somos também criadores, é hora da gente se responsabilizar por isso, ele recebeu um aval para fazer um universo. Por quê? Porque é a coisa natural da vida. Quando você amadurece, você está preparado para fazer filhos, ou seja, fazer coisas que sejam oriundas de você, venham de você. Não é diferente com o universo. Uma vez que ele expandiu, que ele cresceu, que ele se aprimorou, ele está pronto para criar vidas novas. Mas tudo é ele. Tudo é ele operando, tudo é ele acontecendo, tudo é ele gerenciando, dando liberdade, dando orientação. Então aqui, esse vídeo, eu estou me concentrando em mostrar para vocês que existe uma racionalidade dentro da criação. Existe uma orientação para que a coisa saia de forma mais assertiva dentro da criação. Mas por que isso? Não são perfeitos? Eu acho que a gente percebe que não se trata e não se fala de perfeição em momento algum. Mas quando você lida com energias, você lida com probabilidades de que aquilo que foi desejado pode não acontecer, pode não estar acontecendo, e você tem de estar preparado, porque senão qualquer um faria universos, não é? Se aqui está dizendo que você foi escolhido porque estava preparado e pronto para assumir a responsabilidade do que estava fazendo, significa que aquilo tem uma variável, tem uma variante que pode sair do controle, e por isso você está você tem um cabedal de conhecimento, você está preparado, melhor dizendo, para lidar com os imprevistos da energia. Porque a energia não é algo estático, não é como isso aqui. Isso aqui não vai sair desse formato, a não ser que eu o destrua, né? Mas a energia não, ela é algo volátil, ela é algo que expande, contrai, ela pode expandir além do necessário, além do desejado, e pode também contrair além do desejado. Então é preciso que seja alguém muito preparado para fazer e criar universos, porque ele é responsável por aquilo que cria, né? Você é responsável por aquilo que cativa. Nós já passamos pelo fato de que identificamos que o nosso Criador, ele tem uma vibração altíssima e que ele foi selecionado foi escolhido para executar a tarefa de criar o universo. E o que acontece depois que essa energia tem a licença de criar um universo? Quando se fala de humanos, né, a puberdade marca que o ser humano está pronto para reproduzir-se, para fazer outros
seres humaninhos. Mas a questão é, ele está preparado ou ele não está preparado? Biologicamente, ele está. Mas dependendo da sofisticação do local onde ele vive, porque se você vive em locais muito mais simples, onde aquela sociedade se organizou de uma forma mais simples, ele vai apreender aquilo de uma forma mais rápida. Se for uma sociedade muito sofisticada, cheia de meandros, cheia de pormenores, né? Cheia de coisinhas que as compõem, é claro que você vai precisar se sofisticar muito mais. Ou seja, tem muito mais coisa para aprender. Mas o que a gente apreende disso é que para criar mundos, você precisa estar preparado. Para criar universos mais preparados ainda. E deduz-se que o nosso Criador estivesse preparado e tivesse recebido a licença de criar um universo. Então, o que acontece? Aqui passa-se por uma etapa desse amadurecimento. Essa energia, então, se divide em duas, ou seja, o que antes estava unido, em perfeito equilíbrio, separa-se momentaneamente para viverem experiências independentes. Eu, nos meus livros, eu coloco até a fonte de onde isso eu peguei, porque são coisas que eu aprendi durante os anos. Então, eles são explícitos em dizer que existe uma formação do universo, existe um Criador. Agora, todo Criador é como a gente. Eu sou formada de uma parte Yang, que é a experiência genética que foi transmitida pelo meu pai, através do espermatozoide dele, e uma parte Yin, que foi herdada da minha mãe no óvulo dela. Então existe uma divisão atômica entre duas energias, e eu já menciono isso nos meus livros, a energia Yin e a energia Yang. A energia negativa, que é a Yin, e a energia positiva. Aqui não está se falando de coisas ruins, gente. Não é porque a gente acha que o negativo é ruim. Não. O negativo é o passivo. Ou seja, aquele que cria, aquele que pensa, aquele que desenha a vida, aquele que dá a vida, aquele que traz o conhecimento para a vida que ele dá, alimenta essa vida com conhecimento, ela nutre, é a mãe, o que se costuma chamar de mãe. Então ela é o negativo, ela é a noite, ela é a criação, ela é a intuição, ela intui. Então, esse é a energia Yin, e a energia Yang é a ativa, a solar. Ela faz acontecer. Faz acontecer por quê? Porque antes foi criado, antes foi pensado, antes foi analisado, antes foi desenhado, e ele cria, ele faz acontecer, ele concretiza a ideia e protege essa criação. Então, o Yang é muito de agir, ele concretiza a ideia e protege essa ideia, ele a protege. Então, existe sim essa diferenciação. E na Amazofia, diz muito que quando essa singularidade é criada, chamada de ovo, né, vamos chamar assim, que outros chamam de ovo cósmico, essas energias que se fundiram, que existiam juntas, né, coexistiam juntas, se separam, e cada uma desce
dentro desta singularidade, do seu jeito, é criado, então, talvez, o universo material e o universo antimaterial, o universo que toma conta. Esse seria o natural, e é disso que nós estamos falando nesse vídeo. Há uma separação das polaridades para que elas, dentro da criação de um universo, comecem a nutrir esse universo da sua energia particular. Então, existe um universo que pensa, que arquiteta, que cria, e existe um universo que guerreia, conquista, concretiza e protege. E dentro dessas energias, quem conhece o símbolo Yin e Yang, vai ver que dentro do Yin tem uma bolinha de cor diferente, que são em duas cores, preto e branco, a luz e a sombra, vem com um pedaço do outro. Então, o que esses universos, quando estão se expandindo, eles têm de aprender? A equilibrar essas energias. Então, o Yin vem muito Yin, desce dentro da experiência muito Yin, mas com sementes do Yang, ou seja, a vontade de fazer, senão o Yin só criaria tudo na cabeça, tudo no pensamento e não concretizaria. E o Yang também vem com uma bolinha na cor diferenciada, ou seja, se ele é preto, ele vem com a bolinha branca, que é justamente a energia Yin, a semente Yin dentro dele, e como ele vai usar isso. Mas qual é a busca, qual é a intenção? O equilíbrio. É sempre o equilíbrio. O equilíbrio vai dar a você, de novo, o saber usar, mesmo de formas diferentes, o melhor das duas energias, né? Das duas polaridades, sem que isso seja em detrimento da outra. Não se trata do que é melhor, se trata de que você alcançou, aquela energia alcançou a expansão máxima, justamente juntando essas duas energias, como no desenho Yin e Yang. Eu vou ver se depois eu consigo até colocar esse desenhozinho num canto aqui qualquer. O símbolo do Yin e do Yang. Foi assim que ele chegou a ser um criador de universos, ser considerado para criar esse universo. Mas ele novamente se separa para fazer esse trabalho de criação e começar a fortalecer o outro dentro dele. Ele vai vibrar mais em um, mas ele começa a apanhar, né, o que o outro tem para oferecer, para de novo eles trabalharem juntos em equilíbrio e assim se tornarem, expandirem. Esse é o sentido. Então, sim, existe uma energia de altíssima vibração que recebeu o direito de criar um universo, e para isso ele de novo se bipartiu, e para descer nessa experiência, cada um vendo de um ângulo, mas com a semente do outro para aconselhá-lo, para orientá-lo. Então, o que deu errado? É sobre isso que falaremos.